Olá! A Tectrain Engenharia e Treinamentos, em parceria com a Texas Instrumentos, tem o prazer de apresentar seu mais recente produto educacional, o curso online de MSP 430, que nesse módulo abordará a linguagem Assembly. Quem faz a apresentação e a mediação do curso online é o professor Alessandro Ferreira da Cunha. Se durante o treinamento aparecerem dúvidas, estão aqui registrados o e-mail, o MSN e o Skype do professor Alessandro. Fique à vontade para escrever para ele. Aproveite também para visitar o site da Tectrain e conheça outros produtos educacionais. O conteúdo programático do treinamento, com duração estimada em 40 horas, é composto por 17 tópicos. Ao final desses tópicos, você será capaz de produzir programas em linguagem Assembly para o microcontrolador MSP 430. Nessa primeira aula, será abordada a introdução ao nosso curso, onde explicaremos cada item do conteúdo programático. Mais uma vez, sinta-se à vontade para contatar o professor Alessandro através do seu e-mail, MSN ou Skype, para esclarecer qualquer dúvida que você tenha durante as aulas. Então, vamos começar a nossa primeira aula. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Alessandro. Você vai acompanhar comigo aqui um curso focado para microcontrolador MSP 430 da Texas Instruments. Esse microcontrolador ele tem como principal característica baixo consumo e um notável conjunto de periféricos. Nesse módulo, nós vamos tratar desse microcontrolador abordando a programação em linguagem Assembly, linguagem de máquina. Nós vamos dar uma escomadela de bits aqui nesse treinamento. Bom, você vai acompanhar com a gente diversos tópicos, né, básicos para entender as estruturas do microcontrolador e conseguir efetivamente produzir programas em linguagem Assembly que consigam colocar esses periféricos para funcionar e, por consequência, atinja o teu objetivo de produzir um equipamento, um produto, né, resolver um problema que você tenha utilizando esse tipo de microcontrolador. Para você se basear no que nós faremos aqui nesse treinamento, vamos começar tratando da arquitetura utilizada no MSP 430 e eu vou me permitir, nesse tópico, abordar um pouco quais são as arquiteturas de microcontroladores existentes no mercado. Então nós vamos comparar a arquitetura Harvard, a arquitetura von Neumann, o set complexo de instruções, o CISC, o set reduzido de instruções, o RISC, qual foi a escolha da Texas Instruments para esse microcontrolador, por que ele funciona dessa maneira, qual a vantagem que a gente obtém com esse tipo de arquitetura. Muito bem, uma vez que isso ficou claro, nós vamos partir para explorar as famílias de microcontroladores MSP 430. Nós vamos ver nesse tópico que existe a família 1, família 2, família 3, família 4 e família 5. É a mesma coisa programar qualquer uma delas? Existe diferença? O código que nós vamos programar aqui nesse treinamento é focado para qual família? Existe diferença em fazer em uma família outra? É possível migrar o código de uma família para outra? Todas essas dúvidas vão ser respondidas aqui nesse tópico. Uma vez que você entendeu a ideia das famílias, nós vamos abordar a questão de clocks e low power modes. Low power modes, né? Modos de baixo consumo de energia. Nesse tópico haverá uma quebra de paradigma para você que está acostumado a trabalhar com arquiteturas tradicionais de microcontrolador. O MSP 430, diferente das arquiteturas mais antigas, ele tem várias fontes de clock que podem estar funcionando ao mesmo tempo. E você, programador, seleciona qual é a fonte de clock que você quer em determinado momento. Mas calma, nós vamos abordar esse detalhe lá no tópico 3. No tópico 4, você já está entendendo um pouco da arquitetura, já entende como é que funcionam os clocks, já conhece as famílias. Nós vamos então abordar os registradores internos de controle do MSP 430. Lembra lá do tal do acumulador naquela arquitetura produzida na década de 80 pela Intel, o 8051? Pois é, será que o nosso MSP 430 tem um acumulador? E se tem um acumulador, como tratá-lo? Vamos discutir isso em detalhes no tópico 4. Uma vez que a gente descobriu esses registradores, como funcionam,
nós vamos ver o mapa de memória do MSP430. É através do mapa de memória que a gente consegue saber onde estão todos os periféricos, onde está a área de memória RAM, memória flash, o que está programado em cada lugar, como aplicar cada uma das coisas. Muito bem, feito isso, vamos, já que o nosso curso é de linguagem Assembly, nós vamos ter que ler todas as 51 instruções de linguagem de máquina que são entendidas pelo MSP430. Não tem jeito. Se a gente quer dar aquela escovadela de bit, se a gente quer efetivamente escrever um código que seja feito com linguagem Assembly, sem conhecer quais são as linguagens que o MSP430, quais são as palavras, quais são as instruções que o MSP430 detecta, você não vai conseguir programar o seu microcontrolador. Então a gente precisa sim fazer uma leitura, detectar quais são as instruções, como elas funcionam, quais são as características. Então a gente vai abordar isso nesse tópico. Quando nós chegarmos aqui, com toda essa bagagem, nós vamos conseguir finalmente escrever um programa para ser gravado no MSP430. Então, aqui no nosso treinamento, nós vamos utilizar a placa Experimenter Boarder da Texas Instruments. Vamos abordar as características dessa placa. Ela é uma placa que contém 2 microcontroladores, um microcontrolador da família 4, um microcontrolador da família 2, acesso aos pinos de I/O e uma série de periféricos. Então a gente vai fazer diversos exercícios, diversos exemplos focados nessa placa. A gente vai colocar ela para funcionar. Para gravar o nosso programa nessa placa, nós vamos fazer uso de uma interface JTAG. Essa interface JTAG, ela permite a conexão da porta USB do meu microcontrolador, desculpa, do meu microcomputador, onde está sendo escrito o programa, para o microcontrolador. O legal é que através dessa interface eu consigo fazer depuração do meu código em tempo real. Então eu consigo ver se determinada instrução que eu coloquei dentro do microcontrolador, se ela efetivamente funciona, qual o comportamento, o que manipular, por exemplo, uma porta de I/O causou no meu hardware. Então, em tempo real, pressionando um botão lá no seu computador, que a gente vai explicar qual é, você consegue ver passo a passo o código sendo executado. Isso através do Experimenter Board. Então quando a gente chegar nessa parte, a gente explora todos os periféricos, arquitetura, diagrama em blocos, etc, etc, dessa plaquinha. Bom, não adianta ter um hardware se você não tem um software para gravar essa informação dentro da sua placa. Esse software vai ser abordado, a gente vai usar aqui no nosso treinamento o IAR. Existe uma versão gratuita, né, free, sem limite de tempo de utilização, que você pode instalar aí no seu computador. Ela é limitada, lógico, por tamanho de código para a linguagem C. No nosso curso de linguagem Assembly não há limitação de código, tamanho. Então você consegue escrever um programa que caiba em toda a memória flash usando a versão free. Só se você for fazer um programa em linguagem C é que há uma limitação do tamanho de código. A gente vai abordar como funciona o IA, fazer alguns exercícios com ele quando a gente chegar no tópico 8. No tópico 9, chegou a hora da gente escrever um primeiro programa em linguagem Assembly. Então eu vou fornecer para vocês um exemplo, você vai compilar esse exemplo aí, vai botar ele para rodar, né? E aí a gente vai entender por que cada coisa está em cada passo, em cada momento, em cada local do programa, né? O que acontece se alterar essa ordem? Quais são as sugestões para você escrever um bom programa? A gente vai abordar isso tudo aqui. Fez isso? Você já tem condições aí de escrever o seu primeiro programa. E o primeiro programa, como todo curso de microcontrolador, nós vamos fazer um botão, acender um LED. Pressiona um botão, acender um LED. Eu digo para os meus alunos que eu ainda vou gravar um livro, 1000 maneiras de apertar um botão e acender um LED. Vai fazer sucesso, hein? E a gente costuma brincar, né, no meio acadêmico, que se o aluno consegue, num programa, fazer com que o pressionamento de um botão, leitura de uma porta, produza um efeito na saída, acendimento de um LED, ele já está compreendendo bem como é que o microcontrolador funciona. Então a gente vai chegar nesse nível de programação inicial. Calma que até o final do curso você está fazendo coisas bem mais interessantes. Bom, mas se você fez
o botão ser pressionado e isso produziu o acendimento de um LED. Você não fez nada diferente que nenhum outro microcontrolador de qualquer outro fabricante, de qualquer outra família faça. Ainda não atingimos o diferencial que o MSP430 tem. E esse diferencial começa a ser abordado quando a gente chegar aqui no nosso capítulo 11, que é fazer piscar o LED com baixo consumo. Então a gente vai entender de como tirar proveito dos low power modes, dos modos de baixo consumo do MSP430 para fazer com que seus periféricos funcionem. Bom, aqui eu vou mostrar um programa exemplo, abordar o conceito que tem nessa questão de baixo consumo, mas a gente vai entender efetivamente disso quando a gente chegar no tópico de interrupções. Porque afinal de contas a gente vai ver que as múltiplas fontes diferentes de clock que tem no MSP430 podem ser ligadas e desligadas conforme a sua necessidade para reduzir o consumo do chip via interrupções. Então, nós precisamos entender os mecanismos de interrupção para conseguir tirar proveito do modo de baixo consumo do MSP430. Isso vai ser abordado aqui com uns exercícios que eu vou deixar para vocês e alguns exemplos já resolvidos, prontos, funcionando. Feito isso, aí a gente consegue trabalhar com periféricos do MSP430. O primeiro periférico que a gente vai abordar, obrigatoriamente, são as portas, né? Os dispositivos de I/O, de entrada e saída, porque afinal de contas nós precisamos ler pressionamento de botão e produzir uma saída em LED. Então a gente vai entender como é que as portas de I/O funcionam. Feito isso, a gente vai entender o primeiro temporizador, que é o temporizador mais básico, é o Basic Timer. Né? Vamos entender como é que configura ele, como é que faz ele funcionar em modo de baixo consumo, fazer alguns exercícios, alguns exemplos. Depois nós vamos repetir os exercícios que a gente fez antes de botões e LEDs, que a gente fez como qualquer outro microcontrolador funciona, só que agora usando Low Power Mode. Daqui para frente a brincadeira do nosso curso é 100% prática, porque aí nós vamos abordar uma série de periféricos, todos com essas características, de baixo consumo, né? Vamos falar dos timers, dos temporizadores, temporizador A, temporizador B. Nós vamos falar dos comparadores analógicos. Vamos falar dos amplificadores operacionais que estão internos no MSP430. Acreditem, senhores, esse cara tem amp-op dentro dele. Você quer, por exemplo, fazer um filtro de um sinal, você não precisa colocar um componente externo. Já dentro do chip tem o amp-op. É só você configurar com os resistores, se for necessário, e os capacitores obrigatórios para fazer seu filtro. Mas calma, nós vamos chegar lá. Bom, aí no site tem o meu e-mail, tem o meu Skype, tem o meu MSN. Se ao longo do treinamento alguma dúvida, alguma informação não ficou clara, não hesite em me contatar, em perguntar e a gente vai responder isso de modo online. É um prazer tê-lo aqui conosco, assistindo esse treinamento. Espero que vocês aproveitem e que sirva realmente para o objetivo que é, ao final do curso, você programar um sistema embarcado com o MSP430 utilizando a linguagem Assembly. Ok, então vamos lá, né? Vamos começar. Muito bem, acabamos de ver apenas uma introdução ao nosso curso. Se ainda sobrou alguma dúvida sobre o que foi abordado, sinta-se à vontade para contatar o professor Alessandro através do seu e-mail, MSN ou Skype. Em nossa próxima aula, falaremos sobre as arquiteturas de microcontroladores existentes no mercado. Até lá!